Meus queridos, muito boa noite. É uma alegria a gente poder estar juntos novamente e com o privilégio de compartilhar e meditar na palavra do Senhor. E nessa noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4. Nós vamos ler Tiago, capítulo 4. O texto diz assim, se você quiser acompanhar, eu acho que consegue ver por aí. O texto diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal contra a lei e a julga. Quando vocês julgam a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora vocês que dizem: hoje e amanhã iremos a esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra lida. E eu peço ao Senhor que o nosso meditar nessa noite seja agradável ao Senhor e que a gente possa aprender, ó Pai, com esse irmão, com Tiago, que há muitos anos o Senhor usou para levar essa mensagem tão necessária e importante para aquele povo, e que ela também seja relevante, ó Pai, e aplicável às nossas vidas aqui hoje. Peço ao Senhor que seja comigo enquanto falo essa palavra, que tudo que seja dito aqui seja para a glória e honra do Senhor. E é no teu nome que eu oro. Amém. Meus queridos, eu tenho um amigo e ele quando ele casou, ele falou para mim o seguinte, ele falou: rapaz, eu dei uma pisada de bola na primeira noite, já na lua de mel. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: cara, eu saí para jantar, e a gente veio, acho que veio 3 bifes para o jantar. E ele falou: rapaz, eu peguei um, ela pegou o outro, e eu, na hora que eu vi, peguei o terceiro e nem pensei na minha esposa. E ele ficou mal com isso. Ele falou: cara, como é que eu fui tão egoísta? Como é que eu pude fazer isso, né? E aquilo causou um mal-estar no coração dele. E quantas vezes a gente também não tem uma atitude egoísta, que a gente depois para e fala: cara, como é que eu fiz isso?
Como é que eu tive essa atitude? E a gente começa a observar na vida da gente, e nós temos por várias vezes atitudes que são egoístas. Tiago, quando escreve essa carta, ele está olhando para um povo e ele começa a trabalhar a partir do egoísmo. Por aquelas atitudes onde você é o centro, onde você se coloca em primeiro lugar em detrimento dos outros. Onde a sua atenção, aquilo que você quer ou deseja, é você em primeiro lugar. Então, Tiago, ele escreve essa carta. Agora, vamos lembrar um pouquinho quem é Tiago. Tiago, ele é o meio-irmão de Jesus. Tiago, ele, antes de Jesus, lá no começo, ele não reconhece Jesus como Salvador. Porém, quando Jesus morre, você vê que essas pessoas, eles estavam sendo injustiçadas por pessoas ricas, eles estavam sendo oprimidos, alguns sendo levados a tribunais, eles estavam passando por momentos difíceis, aquelas pessoas zombavam da fé deles, enfim, eles estavam passando um cenário que mostra para nós que a vida ali não estava muito fácil, era um momento difícil para eles. E em meio a tudo isso, Tiago escreve uma carta com o propósito de enfatizar para eles a necessidade de uma vitalidade no cristianismo. O que é essa vitalidade no cristianismo? Uma fé que é viva e que afeta mais do que o meu conhecimento. Ela também afeta as minhas emoções, as minhas vontades, ela afeta os meus relacionamentos. Então, o foco de Tiago, no capítulo 4, é mostrar que aos seus leitores o problema do egoísmo e o prazer no mundo. Então, ele mostra para eles, olha o egoísmo, olha a inveja, olha o prazer no mundo, e ele vai dar a provisão de Deus para livrar das consequências deste pecado. Então, é isso que a gente vai olhar nessa noite. Tiago, preocupado com os irmãos que vivem espalhados ali, mesmo em meio às dificuldades, que eles não sejam egoístas, que eles não se amoldem ao mundo, e ele mostra ao mesmo tempo que Deus provê para eles o meio deles saírem disso. Então, olha só, o capítulo 1 começa, né? Nós lemos aí. Eu vou colocar uma tabela aqui, para a gente poder ver, mas vamos só pensar o seguinte. Tiago começa mostrando esse egocentrismo, né? Onde uma vida centrada nela mesma produz conflitos pessoais internos, dentro do coração, externos com as outras pessoas, e também as consequências desse conflito é a inimizade com Deus. Então eu vou colocar uma tabela para a gente dar uma olhada. Olha lá no versículo 1. Ele começa perguntando, de onde vêm as guerras? Isso daí, gente, é para você ver o perfil de quais os problemas que Tiago estava levantando ali naquela comunidade. Versículo 1 fala de guerras e contendas. Eles estavam passando por guerras e por contendas. Ele pergunta, de onde vêm essas guerras e essas contendas? De onde vêm os seus relacionamentos quebrados, as dificuldades que você vem? De onde vem essa confusão que há entre vocês? E ele pergunta mais, de onde vêm essas paixões que guerreiam dentro de vocês? De onde vem, vocês cobiçam coisas, ou seja, eles eram cobiçosos, eles desejavam algo que pertence a outra pessoa, eles matam e invejam, não quer dizer que havia assassinato ali, mas ele está denunciando justamente esse matar no coração, que as brigas, que os relacionamentos mal desenvolvidos colocam, né? Ficar a inveja, que é ficar descontente com o sucesso do outro. E quando eu penso na inveja, eu acho que eu já até contei aqui, mas eu lembro de uma situação que eu tive quando eu era criança ainda. Eu fui para o aniversário, eu e meu irmão, e meu irmão é um cara legal. Se você ficar perto dele, parece que você conhece ele há muito tempo. Ele conversa, era um menino joia, um homem joia, e ele voltou do aniversário com 4 balões. Eu devia ter ali uns 7 anos, sei lá, 6 anos, e eu voltei com 2. E para piorar a situação, no outro dia de manhã,
Eu acordei, um balão estava desse tamanhozinho. Murchou à noite. E eu olhei, os 4 balões dele estavam enormes, bonitões. Olho para a câmera, ele está lá dormindo. Falei, isso aí não está certo, né? Fui lá, peguei uma toalha, enrolei no balão e falei, eu vou furar bem no cantinho para ele vazar, para ele vai ficar também com o balão a menos. Tipo assim, não é justo o que aconteceu. E quando eu puxei, o balão estourou. Ainda bem que ele não acordou, né? Mas o que aquele menino, dentro de um quarto, depois de um aniversário, por que ele fez aquilo? Se não era um coração invejoso, descontente com o meu irmão, que tinha 3 balões a mais do que eu naquele momento. E Tiago está denunciando essas coisas. Vocês matam, vocês invejam. Vocês estão descontentes com o sucesso dos outros. Vocês vivem a lutar. Vocês vivem a fazer guerras. Vocês estão constantemente envolvidos em discussões. Ora pelas coisas e as coisas pelas quais vocês oram não acontecem. Percebe que havia muitas confusões e conflitos, ao ponto de Tiago enumerar tantas questões, relacionamentos quebrados, emoções em desordens. Olha lá, guerras, né? No coração, no versículo 1 falando. A vida espiritual em desordem. Vocês fazem oração e a oração de vocês não ser respondida. Enquanto Jesus está dizendo lá em Mateus, no Sermão do Monte, para a gente orar, que aquilo que você orar, Ele vai dar. O que está acontecendo aqui? Por isso, talvez, Tiago começa fazendo essa pergunta: por que vocês passam por lutas e guerras? Por que as suas orações não são respondidas? Ele levanta essa situação. E ele diz, vocês estão passando isso por causa dos seus desejos errados, desses problemas que nascem dentro do coração de vocês, da onde deveriam proceder as fontes da vida, está nascendo coisa que é ruim. E ele responde, vocês oram, as coisas não acontecem. E daí a gente precisa olhar o seguinte, as orações deles não eram respondidas porque eram feitas para o gênio da lâmpada. O pastor Niel sempre fala isso, né? Não ora para Deus, ora para o gênio da lâmpada. Eles queriam serem atendidos naqueles prazeres. Olha lá o que está escrito no versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem aonde? Em seus prazeres. Vocês estão orando, vocês estão pedindo coisas para um viver hedonista. Para satisfazer esses prazeres, são desejos mundanos. Orações com pedidos para dar vazão aos seus prazeres. Não há reverência por Deus, não há temor por Ele, não há nenhuma submissão, respeito. O que a gente entende disso aí? Tiago chama a atenção para mostrar que as dificuldades que eles estavam vivendo vinha de uma vida egoísta, centrada em si mesma e na busca por prazeres mundanos. Vocês estão vivendo de maneira tudo errada. Vocês estão vivendo com os motivos errados. O seu desejo é satisfazer, é seguir o seu coração. Agora, para um pouquinho e pensa. Passe 3 meses vivendo de maneira egoísta. É muito tempo, né? Mas vamos supor que você passasse 3 meses fazendo somente o que você quer, somente satisfazendo o seu coração, o seu ego, na sua vida física, pessoal da academia, da malhação, só faz o que você quiser, no uso do tempo, comendo só as coisas que você quer, atendendo somente às suas vontades, os seus sentimentos. Passe 3 meses relacionando só da maneira que você quer, cuidando da vida espiritual sua, somente do jeito que você deseja.
lidando assim com as suas responsabilidades. Melhor a gente nem pensar, né? Ia ser um caos. Eu me conhecendo, desastre total. Tiago fala, vocês estão sofrendo desse jeito, porque vocês estão seguindo o coração de vocês. As lutas que eles estavam passando eram resultado de uma vida entregue a si mesmo, nessa busca por prazeres mundanos. Aí depois dele fazer isso, dele levantar essas questões, ele vai para os versículos 4 até o 6, que diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quando ele usa esse termo adúlteros, ele não está fazendo uma acusação de adultério. Na verdade, lembra que a gente falou lá no começo que essa carta foi escrita para os judeus que estavam dispersos? No Antigo Testamento, Deus, quando se referia à infidelidade a ele, quando o Israel ia atrás de outros deuses, ele chamava isso de adúltera. A igreja, o povo de Deus, antes e agora no Novo Testamento a igreja, ela era adúltera por causa da infidelidade para com Deus. Então, sempre que Deus menciona no Antigo Testamento infidelidade de adoração a Ele, Ele chama isso, essa infidelidade, de adúltera. Olha lá, lembra lá de Oséias, né? Casou com a prostituta para mostrar e exemplificar para o povo uma infidelidade a Deus. Então ele está dizendo, adúlteros, a fidelidade a Deus foi violada, foi corrompida. Todo o apreço que eles, todo o apreço impuro pelo mundo fez com que Deus olhasse, e Tiago denuncia isso, essa maneira como vocês estão vivendo, ao ponto de buscar tantos prazeres, isso é mundanismo, esse egocentrismo, tudo isso é infidelidade a Deus. Por isso Tiago diz que eles são adúlteros, porque essa amizade, e ele diz mais, essa amizade, esse envolvimento com o mundo, isso daí, ele é uma forma de tornar-se inimigo de Deus. Se por um lado o mundanismo, ele me faz... Deixa eu voltar um pouquinho. O mundanismo, quando Deus fala que ele vê isso, esse aspecto de mundanismo, uma idolatria contra ele, o egoísmo também é uma forma de idolatria. No egoísmo, quem está no centro do coração é o eu. É a satisfação. Então, quando ele diz que eles são infiéis, que eles são adúlteros, que eles estão se prostituindo com outros deuses, o que Tiago está dizendo para eles é que essa maneira de viver é uma maneira de idolatria. E isso os colocava contrário a Deus. E ele fala que essa amizade com o mundo, esse desejo de satisfazer as suas vontades, ao ponto de até orar, né? Pedindo a Deus motivos carnais, lá no versículo 4, né, para gastarem prazeres, que isso tudo fazia deles pessoas contrárias àquilo que Deus quer e, consequentemente, inimigas de Deus. Fazia deles inimigos porque eles queriam algo que era contrário a Deus. A adoração de uma pessoa egoísta, ela está em primeiro lugar a si mesma. Ela vive para si. E quando ela dá vazão a isso, ela se envolve com o mundo. E esse mundo é oposto àquilo que Deus quer para a vida dos seus filhos. Olha só o que Calvino falou sobre isso daí. Calvino diz o seguinte: a amizade com o mundo é quando os homens se rendem às corrupções do mundo e se tornam escravos delas. Pois tal e tão grande é o desacordo entre Deus e o mundo, que quanto mais alguém se inclina para o mundo, mais se aliena de Deus. Por isso a Escritura nos convida com frequência a renunciar ao mundo se quisermos servir a Deus.
É isso que precisa acontecer. A amizade com o mundo é essa rendição das pessoas para com o mundo. Quanto mais o homem se inclina para o mundo, mais ele se separa de Deus. Quanto mais ele se distancia, mais ele foge desses mandamentos. Ele começa a achar que os mandamentos de Deus não têm nada a ver. Sabe aquela coisa? Você chama a pessoa, confronta ela às vezes no erro, ela fala o que para você? Ah, nada a ver. Isso aí todo mundo faz. Os mandamentos perdem força, porque tamanha é a lealdade que vai crescendo no coração para com o mundo, para com satisfação dos desejos. O que esse versículo nos mostra? Isso é o que acontece quando pessoas são confrontadas com o pecado. Quando ela percebe o pecado, mas ela ignora. Ela é confrontada, mas ela fala, não, nada a ver. Ela percebe, mas ela fala, mas todo mundo faz. Ela olha para o mundo ao seu redor com os ideais do mundo, com a postura do mundo, com os pensamentos do mundo. E deixa eu dizer uma coisa. Infelizmente, às vezes esse mundo ao meu redor, às vezes ele é formado no meio de amigos crentes. E eu olho para isso tudo, e falo, deixa lá. Percebe que a lealdade não está em Deus, mas está no que o mundo ao meu redor pensa? Às vezes a gente tem que tomar uma decisão, e a gente sabe qual é a decisão correta, mas todo mundo faz. E é contra isso que Tiago está dizendo. Às vezes eu sou leal ao que os outros pensam e não ao que Deus diz. Tiago está batendo, ele fala, isso é mundanismo. Isso é querer seguir um padrão fora do que as Escrituras nos ensinam. E é contra isso que ele prega. Por isso é necessário, dia a dia, eu e você escanear o nosso coração, olhar para ele, com a luz das Escrituras, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações pela Escritura, e não pelo que as pessoas e o mundo agem. Essa é a maneira de proteger as nossas vidas. Nos proteger de flertarmos com o mundo e irmos contra Deus. E nos tornarmos inimigos de Deus, porque estamos nos aproximando do mundo. Por isso que o texto, na sequência, ele diz, o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Nos mostra esse forte desejo de Deus, no sentido de que seu povo seja exclusivamente seu. Não é aqui esse sentimento errado de medo de perder alguma coisa que você tem, que é o ciúme como pecado entre nós. Mas essa palavra, ela está sendo usada aqui para dizer que Deus tem um forte desejo no sentido que seu povo seja exclusivo seu, sem flertes com o mundo, sem os valores, sem as atitudes do mundo. Calvino diz o seguinte, Tiago nega que o Espírito de Deus governe onde prevalecem as corrupções depravadas. Elas incitam a contenda mútua, enquanto o ofício do Espírito é enriquecer mais e mais com o seu dom. Enquanto essa inclinação do mundo gera toda aquela confusão que a gente viu lá no começo, o Espírito de Deus trabalha em outra direção. Então, é como dois rios caminhando paralelo. E ele fala o seguinte, não só da inimizade, mas ele fala também que Deus sente fortes ciúmes para dizer desse descompasso entre a maneira como a gente está vivendo e a maneira como Deus quer que a gente viva. O Espírito habita no povo de Deus para dar mais, para aumentar a graça. Lá em Isaías 57:15 diz, com o contrito e humilde de espírito, Deus habita com esse tipo de gente, né? Então, ele não quer habitar, ele não quer estar junto de uma vida totalmente contrária, como a que nós
dissemos aqui. Sendo assim, Deus, embora Ele habite conosco, aquele que está com o coração dividido, Ele traz um descompasso entre a vida dele e aquilo que Deus tem. Porque Ele se submete ao controle do mundo, e isso, de certa forma, retrai a ação de Deus. Mas sabe o que Deus faz? Para aqueles que são humildes, para aqueles que olham para isso tudo e buscam ao Senhor, olha lá no versículo 6, mas Ele concede graça maior. Deus faz mais. Ele vai além. Ele cuida. Deus nos concede graça maior. Lembra de uma coisa? Deus é santo. Deus é fogo consumidor. Deus, ele também é misericordioso. Ele também é gracioso. Ele é amoroso. Ele é prontamente, ele está prontamente a dar o que é necessário para que a gente cumpra as exigências. É certo que a gente erra. Lembra da história do meu amigo, lá no começo? Lembra da minha história, da inveja? Apesar da gente pecar e fazer isso, Deus dá graça. E aqueles que reconhecem o seu erro e voltam-se para Ele, o que Tiago está dizendo? Ele dá uma graça maior. Além de tudo que Ele nos dá, Ele concede, Ele cuida. Porém, tem um requisito para que isso aconteça. E o requisito é humildade. De reconhecer o seu erro. De voltar atrás. De olhar e falar, está errado aqui. Me perdoa, Senhor. Esse caminho está errado. Esse é o requisito para que Deus conceda maior graça. Porém, o versículo continua. Se opõe aos orgulhosos. Essa palavrinha se opor no original tem a ideia de lutar contra. O orgulhoso, Deus luta contra ele. Deus não caminha, Deus se opõe. Deus não está junto com ele. Ele se coloca contra essa pessoa. Agora, o que é humilde? A gente fala tanto de humildade, né? Fala muito da pessoa ser orgulhosa. O que é uma pessoa humilde? Pensa aí. Às vezes a gente tem a tendência de relacionar humildade com aquela pessoa que às vezes tem poucos recursos, aquela pessoa que é mais quietinha. Mas, na verdade, humildade tem a ver com aquela pessoa que depende do Senhor e não de si mesmo. O humilde é aquele que depende de Deus e não das suas habilidades, da sua força. É claro que Deus nos dá. É claro que a gente usa essas habilidades. Mas Ele usa essas habilidades na dependência de Deus. Já o orgulhoso é aquela característica própria de brilhar demais. Essa é a estrela, né? Acima daquilo do que Deus coloca. Ele tem essa palavra de orgulhoso, vem de uma palavra, a raiz dela vem de pescoço, de andar ereto, dessa questão altiva, da altivez. Então, o orgulhoso é aquele que... E o que Jesus faz? Jesus nos mostra como Ele se opõe, como que Deus se opõe a um e como Ele concede graça ao humilde. Eu estava lembrando de Lucas capítulo 18, versículos 10 a 14, eu vou ler para vocês. Diz assim, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não são como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. O pré-requisito para ter maior graça é ser humilde. Deus se opõe a pessoas
como esse fariseu. A graça ela é recebida por aqueles que estão dispostos a admitir as suas necessidades. Por outro lado, o soberbo, o orgulhoso, ele vai encontrar a resistência de Deus em todo o tempo. O Antigo Testamento é cheio de textos que nos mostra como Deus resiste a essas pessoas. Por causa disso, é necessário uma mudança no viver. E aí Tiago faz uma lista de coisas que precisam acontecer. Então, o que Tiago faz agora? Vamos pegar aqui os próximos versículos, do 7 até o 13. Tiago vai oferecer, até o 12, né? Tiago vai oferecer uma receita da mudança. O caminho da mudança passa por uma atitude pessoal e o agir de Deus em resposta a essa postura. A maneira que ele vai nos mostrar agora, mostra, você tem que ter uma mudança e Deus vai agir nessa mudança. Olha lá, eu fiz de novo uma tabelinha, né? Para poder a gente olhar o que Deus está dizendo ali. O que Tiago vai dizer ali, na verdade. E diz assim, a tabela está isso daí. Ele fala a primeira coisa que vocês precisam fazer, submeta-se a Deus e resista ao diabo. Submeter a Deus é o que o humilde faz. Ele reconhece as suas fraquezas e limitações em seu coração pecaminoso. Ele reconhece a sua incapacidade, o que não é melhor que seu irmão. Ele rende-se às vontades de Deus. E quando você faz isso, não é que o diabo vai fugir e nunca mais vai aparecer. Muito pelo contrário. O que o diabo faz é que ele está sempre querendo atacar você. Ele não desiste, né? Ele é um inimigo que está sempre ali. Mas na nossa luta contra a nossa carne, contra os nossos desejos, quando nós fazemos essas coisas em submissão a Deus, Ele vai continuar investindo. Mas sempre que você faz isso, Ele é vencido. E se Ele investe de novo, você com a atitude correta, ele é derrotado, ele foge, ele volta, ele foge, ele volta. Mas você vai ter, como o texto diz, aí no versículo, ele diz, ele fugirá de vocês. Para sempre? Não, ele vai voltar. Mas você vai resistir, baseado em Cristo. E você vai ter a vitória, ele vai sair e ele vai voltar de novo. Mas o que Tiago está dizendo é que você não vai sucumbir a ele. Resista. Ele diz mais, aproxime-se de Deus. Outra parte da receita, aproxime de Deus. Deus nunca está longe ou ausente de nós. Porque da ideia, né, aproxime, Deus está longe? Não. Mas é a disposição de eu dar o passo em direção a Deus. Ele está pronto para me atender. Ele está pronto para cuidar de mim. Mas você precisa, Tiago está falando que você precisa dar esse passo. Na verdade, ele está perto daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Aquele povo passava por dificuldades. Lembra que eu falei lá no começo? E Tiago fala, cheguem-se a Deus de coração. Deus está pronto, está ao seu lado. Hoje essa exortação é para nós também. Chegue-se a Deus. Purifique o seu coração. Tiago está preocupado com eles. Vocês precisam ter o coração de vocês purificados. Vocês precisam limpar as suas mãos. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A mente dividida entre dois mundos, entre servir a Deus, entre satisfazer você. Ele está falando, purifique o seu coração. Não viva dessa maneira. É mais
essa maneira de viver é uma maneira errada. O verdadeiro caráter do arrependimento começa no coração da gente e alcança o lado de fora do coração. Ele alcança as nossas ações, purificar o nosso coração, mudar a nossa mente, vai fazer com que eu e você sejam transformados dia a dia, para que nós possamos ter uma vida que reflete realmente aquilo que está dentro de nós, né? É mais do que isso. E ele está falando, é mais do que se acercar a Deus. É identificar os pensamentos, as posturas erradas, é submeter meus pensamentos ao padrão de Deus. Havia visão de mundo que eles estavam inseridos, onde eles estavam inseridos, ele orienta eles terem uma mente, uma firmeza de mente, a não titubear diante daquelas filosofias e tudo que havia ali ao redor deles. E ele vai dizendo, entristeça e chore. Aí você pode olhar e falar, é para eu ficar triste e chorar? Entristeça e chore pelo seu pecado. Quando ele fala ali, que ele fala no versículo 10, né? Ele está dizendo aqui no versículo 10, ele diz, humilhe-se diante... Não, o versículo... É 10 ele que eu coloquei? Não, 9, né? Desculpa. No versículo 9. Entristeçam-se, lamentem, chorem. Troquem o riso, o lamento e a alegria por tristeza. Ou seja, ao invés de você ficar rindo dos seus pecados, sabe aquela atitude assim, sem uma percepção correta? Lamente. Chore por isso. É aquela atitude de quem realmente viu o seu erro, se entristeceu com ele e agora quer abandonar. É o resultado que se espera quando você percebe o seu pecado. Lamente o seu procedimento. Antes você estava rindo do seu pecado, agora você fica triste com ele, pelo que você estava fazendo. Não é uma ordem para ser triste, como eu disse, mas é uma ordem para que você abandone o pecado. Então, olha só no versículo 10. Humilhe-se diante de Deus. Você se arrepende, você se humilha. E o versículo fala o seguinte, humilhe-se diante de Deus e Ele o exaltará. Não é que Deus vai colocaria eles num lugar de proeminência, para eles serem adorados. Não, não é isso. É o fato que você está caído, você se curva diante de Deus, mas a graça de Deus está ali pronta para te levantar. Não tem a ver com exaltação no sentido de fama. Isso seria contrário ao que Tiago está dizendo aqui. Mas é no sentido que Deus vai levantar você. Uma vez que você reconhece o seu pecado, que você se humilha e vai firmar os seus pés. E vai te soerguer e vai dar rumo, vai dar direção à sua vida. E ele diz ainda, no versículo 10, não fale mal uns dos outros. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso daqui, que é, não fale mal dos outros, não julgue o seu irmão. Esse texto precisa ser entendido à luz do seguinte. Quando Deus estabelece a justiça dele, as leis de Deus, ele a faz baseado em quem ele é. Então, é o seguinte, quando a gente olha a Deus e vê a maneira como ele age, as leis deles, ele faz isso baseado no caráter dele, de quem ele é. Então, ele é o juiz, mas antes dele ter as leis, ele as cria baseado em quem ele é. Por exemplo, ame o seu próximo. Por que Deus manda a gente amar o próximo? Porque ele é amor. Considere o seu próximo acima de você mesmo, porque ele se deu por todos nós. Você vai percebendo, seja santo. Por que Deus manda a gente ser santo? Porque ele é santo. Ou seja, as leis que ele estabeleceu é baseado no caráter dele. Ele fala, fale a verdade com o seu próximo. Por que ele fala isso? Porque ele é a verdade. Quando alguém fala mal do seu irmão, ele fala mal baseado em quem ele é. Ou seja, as suas percepções revelam quem ele é.
E elas, quando ele fala mal de uma pessoa, ele fala baseado em quem ele é, nas percepções dele. Isso daqui é uma forma de hipocrisia. Você se exalta falando mal do outro, enquanto você calunia o seu próximo, baseado nos seus valores. Quando a gente fala mal de uma pessoa, é querer impor sobre o nosso irmão a nossa norma de vida. Porque quando eu falo mal de alguém, eu falo baseado em quem eu sou. Esse cara age desse jeito, olha o jeito que ele faz, olha o jeito que ele é. Qual que é a base do julgamento? Os meus valores. É um juízo maligno e pervertido. Há somente um Senhor diante de quem todos nós um dia vamos chegar. Então, quando uma pessoa julga o seu irmão, o que é, seja lá, falar mal e contra alguém, ela faz isso baseado na sua visão das coisas. Ela assume o papel que só pertence a Deus. Deixa eu voltar lá para o... Ela assume esse papel que só pertence a Deus. Ou seja, quem é que pode julgar? É Deus. Ele julga a partir de quem ele é. Quando eu faço o mal do meu irmão, eu me coloco no papel de quem? De Deus. Eu assumo para mim um papel que não é meu e coloco-me na posição do verdadeiro legislador. Por isso, ele diz o seguinte: irmãos, não fale mal. Quem fala mal contra o seu irmão, o julga o seu irmão e fala mal contra a lei, porque ele não está falando baseado na lei de Deus, mas na sua própria lei. Percebe o quanto isso é uma afronta para com Deus? Eu, quando falo mal, eu me coloco na posição de Deus na vida da outra pessoa. Assumo essa autoridade sobre os meus irmãos, enquanto a lei de Deus é outra. É Ele quem é o juiz. Então, Tiago olha para isso e ele fala: não falem mal. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Dessa maneira, nós nos colocamos como juiz. E ele diz: há apenas um legislador, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? As Escrituras, em alguns lugares, falam para nós julgarmos os nossos irmãos. Em que aspecto nós somos chamados a julgar? Não no aspecto que Tiago está denunciando aqui, mas no sentido de que a igreja abre as Escrituras, olha para ela, olha para o pecado do meu irmão, aponta para Cristo. Não é baseado na minha justiça, não é baseado nos meus gostos, não é baseado nas minhas vontades, mas é pela palavra. O adúltero precisa ser confrontado, o mentiroso, o enganador. E quando a igreja faz isso, o faz pela palavra, o faz sob a ordem e o cuidado e a direção e a lei do verdadeiro legislador. Tiago está denunciando essas coisas. E ele vai mais. Ele fala o seguinte: ele chega agora nessa parte final, que é o ápice de uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, uma pessoa cheia de si, ele parece que ele vai crescendo e ele fala o seguinte: vocês que falam que hoje e amanhã nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, faremos negócio, ganharemos dinheiro, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida?
vocês são como uma neblina, vocês são como um vapor. Hoje de manhã, não sei por que, saiu um vapor da minha cafeteira e desapareceu. Assim. Questões de segundos, sumiu. E ele está falando, vocês estão se achando, vocês são arrogantes, pretensiosos, e vocês são tão breves como um café, como um vapor que sai de uma cafeteira. O cúmulo da arrogância é a pessoa olhar para o mundo ao redor, dizer como as coisas vão acontecer e nem considerar Deus nessa equação. A vida comercial naquele tempo era muito intensa nas cidades da Palestina. O público que Tiago escreve está familiarizado com aquela rotina. E ele diz da arrogância daqueles que planejam com tanta confiança. Ele fala, isso é tolice. Eles não consideram a vida. Eles não consideram que no mundo as coisas acontecem, mas acima de tudo isso, além das coisas acontecerem, existe um Deus que controla todas as coisas. Deus controla todas as coisas, respeitando a nossa identidade, as nossas decisões, e por meio delas Ele faz cumprir os seus propósitos. A gente está lendo isso. O pessoal da integração, no Inloco, nós estamos lendo um livro que fala sobre isso, sobre esse controle total de Deus. E ele fala que a coisa piora. Olha lá, vocês nem sabem, vocês são como a neblina. No versículo, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida, mas ele fala, vocês se vangloriam de suas pretensões. Deixa eu voltar, é o versículo 16. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Ao invés disso, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa tem que ser a nossa disposição. Tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente precisa considerar o Senhor. Mas cuidado, para que não faça dessa chave um jargão. Mas no seu coração, você não está considerando o Senhor. Ele não está dizendo aqui, a instrução de Tiago não é que tudo que a gente for falar, a gente fala, se Deus quiser, nós vamos fazer isso daqui. Se Deus quiser. Não, não é isso. A gente pode falar. É bom para a gente lembrar até nós mesmos. Mas o fato que ele não está dizendo que eu tenho agora de adotar esse jargão, o que ele está dizendo é que eu tenho que considerar o Senhor. Essa é a instrução dele. E daí, aí ele vai no versículo 15, ele fala, vocês que se vangloriam, né, das pretensões. Esse pessoal olhava para os planos dele e falava, nossa, nós somos demais, olha o nosso plano, olha que coisa bonita. Olha que plano lindo, vai dar certo. Esquecendo de Deus. Eu lembro que o meu filho foi fazer uma entrevista. Na verdade, antes dele começar a trabalhar, ele fez várias entrevistas. E ele, numa entrevista, ele me ligou no final e falou assim, olha, a pessoa falou para mim que eu tinha as habilidades, não sei o quê, mas falou para mim, por que eu devo te contratar? Por que eu tenho que te contratar, repetiu-se em algumas outras entrevistas. E ele nunca dizia que ele era bom, que ele era capaz, que ele ia fazer acontecer, ele não sentia em paz com isso. Mas isso era o que eles queriam ouvir. E por causa disso, ele não era contratado. Meu filho, você não precisa dizer assim, mas você também não precisa falar às vezes as coisas que você fala, né? Você está nesse mundo, você precisa ser sábio. Mas o que eu estou querendo dizer? O mundo que a gente vive é isso. Eu sou o cara, eu consigo. Olha no Instagram. Você tem que ir, você tem que fazer, você tem que acontecer. Se vangloria das pretensões. E ele fala, toda vanglória como essa é ruim. Ele olha, ele bate no próprio ombro e fala, cara, você é bom mesmo. Você é o cara. É a glória vazia.
é elogiar a si mesmo, é o convencimento, nem sempre fundamentado na realidade dos próprios méritos, nas próprias qualidades, no próprio talento. Uma pessoa independente de Deus. Sabe que o pecado de Adão e Eva foi esse também? O que o diabo disse para Eva? Se você comer do fruto, você vai ser o quê? Semelhante a Deus. Se eu sou igual a você, para que eu preciso de você? Não preciso. Se eu tenho todas as habilidades e recursos que você tem, eu não preciso de você. Essa era a ideia. Uma pessoa independente de Deus, que vive a sua vida sem considerá-lo nos seus planos. Tolo, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem para oferecer? É a parábola que Jesus conta lá em Lucas capítulo 12. Ao contrário dessa atitude, você precisa se submeter a Deus, se Ele quiser. E o desafio para nós é que você considere Deus em todas as coisas, se Deus quiser. Nós vamos estar vivos e nós vamos conseguir fazer essas coisas. Porém, sabendo que esses planos estão sempre submetidos a Cristo. E a gente tem que viver nessas coisas. Considere essas coisas. Busque fazer o bem. E não se omita de fazer o bem, que é a maneira como ele termina. Uma conclusão para nós é que eu queria terminar diferente. Eu quero fazer algumas considerações, mas eu queria fazer uma pergunta para mim e para você. Você é uma pessoa orgulhosa? Seja honesto. Você é uma pessoa egoísta? Será que existem áreas em que você se vê nessas admoestações de Tiago àquelas pessoas? Reflita sobre isso. E se você identificar, deixe, abandone o seu pecado. Se humilhe-se, peça perdão, fuja dessa maneira de viver. Essa tabela tem algumas coisas que Deus ordenou, que Tiago disse na verdade. A maneira como ele identificou, né? Você tem andado longe de Deus, você vive a sua vida de maneira que não considera a Deus nas orientações, ou as orientações de Deus para a sua vida. O seu coração é impuro, sujo, manchado, marcado, influenciado pelos valores do mundo. Está a cada dia mais longe para perceber o seu erro. Vem da igreja, ouve a palavra, ouve a mensagem, sabe o que deve fazer, mas não faz. A sua mente, como é que ela está? Ela está dividida, oscila entre submissão a Deus e o orgulho. E o orgulho do seu coração está abraçando as filosofias do mundo. Fala mal dos outros. Julga os outros. Eu queria te desafiar a estabelecer alvos de mudança. E o alvo de mudança começa em buscar ao Senhor. Busca ao Senhor. Se o seu problema é preguiça, estabeleça alvo de mudança por causa de Cristo. Se o seu problema é falar mal dos outros, estabeleça falar somente o que edifica e falar quando é necessário. E quando você falar alguma coisa que você percebeu que está errado, peça perdão e fale algo bom que edifica. E se você não sabe o que falar, fica calado. É uma boa coisa a se fazer. Quando a gente não tem o que falar, a gente não precisa falar. A gente pode ficar calado. Acho que o desafio para nós nessa noite, meus irmãos, é de contrição.
Ore, peça a Deus para mudar o seu coração. Se você se identificou nisso daí, se você tem passado por essas lutas, busque ajuda. Busque o Senhor. Busque irmãos que são experientes na vida cristã, que estão firmes na fé, que possam te ajudar, que possam te auxiliar na sua caminhada da sua vida cristã. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Ela nos exorta, Pai, a não vivermos uma vida olhando para o nosso umbigo, colocando sobre o nosso coração, colocando no altar do nosso coração o nosso eu, buscando uma vida de todas as maneiras a satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos. Nos ajude, ó Pai, a submetermos ao Senhor, a sermos humildes, a nos colocarmos, ó Pai, sob a Tua direção. Senhor, se há pessoas aqui nessa noite que percebeu, por meio da Tua palavra, que precisa fazer ajustes, ter mudanças, ó Senhor, que o Teu Espírito as conduza a isso. Que elas possam descansar, ó Pai, ou buscar ao Senhor nessa jornada. Que elas possam encontrar aqui dentro da igreja pessoas que as possam auxiliar nessa mudança, nessa busca de transformação. Nos dá coragem, nos dá ousadia de não vivermos conforme o mundo ao nosso redor, conforme as decisões que nos cercam, mas conforme a Tua palavra. Ser com Teu povo, ó Pai, dá-nos graça. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.